O queijo é um dos protagonistas da produção agrícola no Rio Grande do Sul. Os mais produzidos por aqui é o queijo artesanal serrano, especialmente na região dos Campos de Cima da Serra, tanto do nosso estado quanto de Santa Catarina. E também o queijo colonial. E olha que interessante, a Universidade Luterana do Brasil, em parceria com a Secretaria da Agricultura e com a Emater, realizou uma pesquisa para entender melhor a presença do queijo colonial aqui no nosso estado. E comprovaram que a maior parte é produzido pelas mulheres. Olha que bonito ver nossas produtoras agrícolas tendo cada vez mais protagonismo aí no nosso estado e também aí no nosso queijo. É por isso então que eu vou falar com o Christian Silva, ele que sabe muito sobre queijos, né? Você que tem aí tem a alma, né, da profissão, o vinho também. Christian, queria entender com você qual o diferencial do nosso queijo gaúcho. O Rio Grande do Sul é muito rico em queijo, produz muitos tipos de queijos e isso é parte do que me fez me apaixonar por queijo e eu entrar da maneira que entrei para trabalhar com essa matéria-prima, com essa iguaria, com esse alimento tão valoroso. O Rio Grande do Sul tem muito laticínio grande, que produz queijo industrial em escala, que abastece diversas famílias, merendas escolares e que chega na ponta mesmo. E também tem uma tradição muito forte dos pequenos produtores. Queijo serrano é a nossa grande estrela, denominação de origem, portanto, é patrimônio cultural e histórico do nosso estado, reconhecido em lei. Queijo colonial é o queijo mais produzido por esses pequenos produtores no Rio Grande do Sul, e aí são diversos tipos de coloniais, uma riqueza muito grande e sempre isso remete à delícia de sabor na boca, né? Portanto, prazer para consumir. E um conjunto de outros queijos autorais de produtores principalmente novos que vêm dessa tradição, mas que com conhecimento técnico estão buscando inovar e criar uma identidade de queijos gaúchos que vai para além dos queijos históricos, queijos autorais daqui. Que bacana. E, Christian, a gente chegou a mencionar, né, o queijo colonial com seus diferentes tipos, também o artesanal serrano, mas sei que você tem algo ainda mais diferente aqui para nos apresentar isso. Eu trabalho aqui em Porto Alegre, a Casa Vivá é uma queijaria e um bar de vinhos. Aqui eu tenho uma seleção de queijos que eu trago do Brasil todo, são só queijos artesanais, produzidos com muito cuidado. O que tu falasse das mulheres gaúchas produzindo é assim, elas sabem o nome das vacas, o nome da cabra, da ovelha, então tem muito afeto envolvido, tem muito amor, muita paixão e dedicação por isso. Eu acho que é por isso que os queijos saem com sabores tão magníficos. Então eu trago queijos de todo o Brasil para cá. E no Rio Grande do Sul eu também garimpo esses produtores que, além de fazer o nosso queijo tradicional, também me dão condição de eu apresentar para os clientes esses queijos que são autorais deles. Então, que são queijos inovadores. Esse aqui que eu separei aqui é um deles, ó. Esse aqui é feito aqui em Canela, ele é leite de vaca, o rebanho é misto, tem várias raças, isso dá uma diversidade no queijo, uma variedade de sabores e de expressão bastante grande. E ele tem um toque que é o único dele. Ninguém no mundo coloca iogurte feito do próprio leite para fermentar essa massa. Na hora que ele faz isso, cria uma sensação que só eu cortando um pedaço e tu provando dá para entender o que isso cria dentro do queijo. E assim com todos os outros, esses autorais, são ideias que cada produtor tem e inventam como se fosse uma receita nova de queijo, uma forma nova de produzir que gera no queijo expressões diferentes. E essas expressões são aquelas que nos realizam quando a gente come, né? Porque a gente come para se nutrir, para se alimentar, mas também para se realizar de sabor na boca, né? Até aquele momento, coisa boa. E é isso que vem desses autorais, que são esses que eu garimpo aqui no estado. O Rio Grande do Sul ainda não tem uma quantidade de produtores que estão inovando e criando os seus queijos, como a gente vê em São Paulo, até em Minas Gerais, Bahia também já está com bastante, Goiás, tem vários no Brasil, mas tem projetos muito interessantes acontecendo aqui que nos entregam queijos fantásticos que não perdem em nada, nem para os mineiros, que são os mais famosos aqui do Brasil, mas nem para os queijos europeus. Os nossos queijos têm expressão diferente do que o queijo europeu tem, não poderia ser diferente, porque é a expressão do lugar, mas eles têm expressões que são igualmente fantásticas, que são fabulosas. Esse que eu separei para abrir aqui para vocês hoje, ele é um queijo que vem de Minas Gerais. E ele é uma receita de queijo, é um mineiro autoral, não é aquele tradicional, canastra, cerro, mantiqueira.
Esse é autoral. A Marina trouxe para cá, para o leite das vacas de Minas, com a expressão do lugar, uma receita quase de um queijo alpino. Então, é uma conversa entre uma tradição aqui bem europeia com a expressão do nosso lugar, que gera um queijo que é único. Esse aqui também é um que a gente abre e prova, só provando, não tem como descrever exatamente o que ele entrega. Sensacional. E, Christian, por mim, você pode, inclusive, ir abrindo os queijos, se quiser, né? Fazer essa obra de arte aí para as nossas imagens, né? Enquanto a gente vai conversando. Sei que você tem toda uma técnica aí envolvida, né? Que interessante ver o nosso queijo tendo esse protagonismo. A gente, infelizmente, vê que nem sempre ele é valorizado como deveria, né? Mas que cada vez mais a gente possa ver nossos produtores gaúchos tendo essa presença tão forte, né? Em feiras e competições, também até mesmo aí na Expo Inter, é um momento que aparece bastante o queijo, principalmente no pavilhão da agricultura familiar. A gente passa, tem o queijo que vem quentinho, tem aquele queijo que é diferenciado. O Colonial Serrano o Colonial e o Serrano são dois que a gente acaba vendo com mais presença, mas tem também esses autorais que têm esse destaque diferenciado. No caso, estamos abrindo agora um de canela. Ele que tem o iogurte feito do leite da própria vaca. Isso mesmo, Cristian, eu errei? O mesmo leite que faz o queijo faz esse iogurte. E ele usa o iogurte que fez no dia anterior para fermentar o queijo que vai fazer hoje. Sensacional. E, Christian, quando a gente fala da qualidade do queijo, né? Dá para ver que esse aí tem vários furinhos, né? Como é que uma pessoa pode ver que aquele queijo que ela está comprando tem uma qualidade? Existe algum selo que ela tem que verificar? Os selos eles estão relacionados principalmente à sanidade do rebanho e à condição que a queijaria tem para produzir. Então, os selos eles não falam de qualidade, eles falam que o queijo é apto ao consumo. E eles, com isso, dizem, ó, pode levar o queijo para vender em Porto Alegre, para vender em São Paulo. Então, cada selo vai dar essa característica. Depois disso, tem os concursos. Aí, os concursos eles vão premiar os queijos, aí sim, por qualidade. Análise técnica, sensorial, das condições organolépticas dos queijos. Então, a gente vai olhar para o queijo, a primeira coisa que a gente pega e olha a formação da casca, como é que a casca está formada. Então, se a gente pega um queijo que tem uma casca muito bem formada, que ele está bonitinho, assim, mostra que o produtor teve cuidado e que o produtor trabalhou ele com afinco, portanto, não tem nada que, por fora, ver que a gente estraga. Aí a gente abre o queijo. Quando abre o queijo, a gente vai olhar a massa, vai ver, esse aqui tem um pouquinho de infiltração aqui de mofo. Mofo é o que faz a terra ser viva, tá? Sem mofo não tem vida na terra. São os mofos, os fungos que fazem isso. Nos queijos, eles vêm para dar principalmente textura e sabores. Então, os mofos naturais que se desenvolvem ou são adicionados nos queijos, eles são positivos tanto para a sensação de sabor quanto para a nossa nutrição. Eles carregam saúde para dentro do nosso corpo. Os mais famosos são o branco, que faz a casca lá do famoso brie francês, camembert, são os queijos cremosos. Esse mofo, ele pega a umidade do ar e joga para dentro da massa. Então, em vez da massa secar, ela fica mais úmida e, com isso, mais cremosa. E o mofo azul, que é o Penicillium roquefort, que faz gorgonzola, roquefort, Stilton, que são os mais famosos, mas que tem os nossos autorais aqui brasileiros, que também são fabulosos com azul. Então, mofo é sempre bom quando tem mofo assim de queijo natural, né? Olhou para a massa, viu que ela está bem constituída, tem furinhos, mas não são aqueles que tapam completamente a massa. Quando é aquele monte de furinho bem pequenininho, aquilo ali é contaminação, então não é um queijo adequado. Quando tem esses furinhos assim, isso é resultado ou da hora de se prensar, que não prensou direito, ficou um pouquinho ali de ar, gerou um pouquinho de gás carbônico, abre uma bolha. E pode ter aqueles que são os que têm os buracos grandes, principalmente os queijos suíços, aqueles que a gente olha, aquele buracão, que é quando tem nos desenhos dos ratos aquele queijo. Aquele queijo, aquilo é resultado de uma bactéria que age no queijo, que inclusive às vezes é inoculada, porque ela gera um sabor adocicado. Então abre uma olhadura grande e aquela olhadura por dentro ela é brilhosa. Então isso é para um outro tipo de queijo. Esse aqui ele está com alguns furinhos, isso aqui foi o resultado da prensa, que eles não prensaram bem, ficou um pouquinho de CO2, e aí gerou esse aqui, que é o famoso aqui no Rio Grande do Sul, Yamandu. Se tu quiser provar, eu sugiro, porque vale a pena falar dele também, que é bem gostoso.
Eu vou provar e eu gosto sempre de provar ao vivo aqui, e a cores, né, com o pessoal. Então, vou pegar um pedacinho aqui desse queijo de canela, que é um queijo, então, autoral diferenciado. E, enquanto isso, Cristian, eu quero te perguntar se tem mais alguma curiosidade que você gostaria aí de acrescentar para o nosso público nesse momento de degustação e, principalmente, de valorizar nossa produção de queijo. Ó, eu sou queijista, é a minha profissão. Queijista, ela está para o queijo como o sommelier está para o vinho. Então, eu não produzo queijo. Eu sou queijista, trabalho com queijo, faço curadoria, trago para a minha loja, faço serviço de queijo e vendo queijo. E dialogo com os produtores, esse queijo está assim, quem sabe faz isso diferente, faz isso para a gente ir sempre buscando qualificar. Coisa que no Brasil está acontecendo de maneira assim, exponencial, tem diversas queijarias aparecendo novas, surgindo, trazendo muita técnica, muito estudo, conhecimento e, portanto, muito queijo de qualidade. Lembrando que, quando eu falo isso, nós estamos sempre falando de queijos artesanais. É diferente daquele queijo de grandes laticínios que é padronizado, que é para uma outra função de abastecimento do mercado. Os queijos artesanais, eles são queijos que eles acabam sempre custando mais caro, então infelizmente, não é toda a população que vai conseguir acessar, mas vale a pena economizar um pouquinho e comer menos, mas comer melhor, porque, inclusive, para a saúde é melhor. Porque esses queijos artesanais, eles têm muito mais proteína, têm muito mais gordura boa para o nosso organismo e nos fazem bem. E nos dão sensações de sabores que nos realizam muito. Foi esse caminho que me levou para o queijo, fez eu me apaixonar e passar a me dedicar tanto a ser queijista, quanto a ser crítico de queijo, a ser jurado nos concursos e avaliando queijos, e com isso eu vou fazendo essa curadoria que eu trago para que meus clientes, vocês, Porto Alegre, quem vir aqui, possa ter uma experiência de queijo de fato superior. Eu trabalho só com queijo brasileiro porque o que hoje o Brasil tem de produção de queijo não precisa de nenhum queijo importado para se realizar nos diversos tipos, famílias, perfis de queijos que existem. Tudo que existe de bom de queijo no mundo tem sendo feito aqui no Brasil, com alguma variação, porque é a expressão do nosso lugar e do nosso território. Então, isso que eu faço como queijista e busco trazer para cá. E falo isso porque o que eu acho mais importante falar é que nós temos pouca cultura de consumo de queijo. Nós poderíamos consumir muito mais queijo do que a gente consome, olhando para o queijo não só pela vontade de comer, mas pelo que ele faz bem para a nossa saúde e para a nossa dieta. O queijo é muito mais positivo do que boa parte das coisas que a gente tem acesso a comprar em supermercados, que são alimentos processados, muita farinha, muito carboidrato ruins, que levam a essa crise mundial que nós temos hoje, diabetes, obesidade, tudo isso. O queijo natural, ele é um alimento que não causa isso. Ele faz bem para o nosso organismo. Então, substituir na nossa dieta algumas coisas pelo queijo vai nos levar a ser mais saudáveis, a ter menos problema de saúde e, aí, sem dúvida nenhuma, a ter muito mais prazer na hora que está comendo.